Então, oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome. Agradecemos, Senhor, pelo sábado, agradecemos pela paz, agradecemos porque temos este grupo maravilhoso que o Senhor criou e que tem estado a dirigir, aonde nós podemos encontrar informação, conforto, espírito do bom samaritano, onde nós encontramos referências. Agradecemos por ele e agora que vamos mergulhar um pouco mais na sua palavra, que o Senhor nos ilumine a mente, nos ensine, nos ajude a tirar as lições para as quais o Senhor inspirou Ellen White. Seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu vou voltar no parágrafo anterior que diz: Coré e seus companheiros de conspiração eram homens que haviam sido favorecidos com manifestações especiais do poder da grandeza de Deus. Faziam parte do número dos que subiram com Moisés ao monte, viram a glória divina, mas desde aquele tempo operara-se uma mudança. Uma tentação leve a princípio fora abrigada e fortalecera-se ao ser acoroçoada até que as suas mentes foram dirigidas por Satanás e aventuraram-se a entrar em sua obra de desafeto. Dizendo ter grande interesse na prosperidade do povo, falaram a princípio uns com outros, ocultamente, a respeito do seu descontentamento. E a seguir falaram aos homens dirigentes de Israel. As suas insinuações foram tão prontamente recebidas que se arriscaram ainda mais e, afinal, acreditaram realmente estarem agindo pelo zelo de Deus. Foram bem-sucedidos em aliciar 250 príncipes, homens de nomeada na congregação. Com este forte e influente apoio, sentiram-se confiantes em que fariam uma mudança radical no governo e melhorariam grandemente a administração de Moisés e Arão. Exatamente a mesma coisa que aconteceu no céu, não foi? A princípio estava lá no coração de Lúcifer, depois ele começou a falar aos anjos, ganhou a simpatia de muitos anjos, não é? Ganhou força e propunha-se tirar o governo de Cristo. Aqui Coré, o governo de Moisés e Arão. O ciúme dera origem à inveja e a inveja à rebelião. Por isso é que nós temos que vigiar muito sobre os nossos pensamentos, irmãos. Eu não me canso, ainda hoje de manhã fui para a igreja e eu ia justamente a refletir sobre isto e a falar com Deus sobre isto, porque até à vinda de Jesus, o santuário era o físico. Não é? Me farão um santuário e habitarei no meio de vós. A partir do momento em que Jesus encarna, ele se faz carne, o santuário agora é na carne. Ele se fez nós. Então o santuário somos nós. E o santuário, o lugar da habitação de Deus no santuário não era no pátio nem no santo, era no Santíssimo. Sendo o nosso corpo o santuário do Espírito Santo, o lugar santíssimo é a nossa mente. É na mente que é o lugar santíssimo, onde Deus quer habitar permanentemente, onde Ele quer governar soberano. Não é por acaso que Lucas, vamos abrir em Lucas, desculpem lá fazer este interregno, deixem-me só ir buscar a minha Bíblia. Lucas, parece-me que é o capítulo 17. Exatamente. Já falámos sobre isto, mas eu acho que não é demais falar. Capítulo 17 de Lucas, versículo 20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus,
Respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está onde? Dentro de vós. É dentro de vós. Dentro de nós. Aonde? Aqui. Aqui. Na nossa mente. Se existe um reino, é porque existe um rei. E se existe um rei, é porque existe um trono. E o trono de Deus é aqui, no lugar santíssimo. Aqui. Portanto, o que Deus pretende é que Ele reine soberanamente aqui na nossa mente, nos nossos pensamentos, que estão intimamente ligados com os sentimentos. E o que é que o inimigo quer? A mesma coisa. O inimigo quer reinar aqui, ou seja, dominar a mente. Então existe a disputa pela mente. E é preciso haver a expulsão dos maus pensamentos. Da mesma forma que Jesus expulsou entidades que dominavam a mente das pessoas. Por que é que se diz endemoninhados? Significa que eles tinham a sua mente dominada por demónios. E, irmãos, nós pensamos assim, mas nós não estamos dominados por demónios. Vamos ver uma coisa, irmãos. Há demónios que dominam a mente de uma pessoa com o medo. O medo não vem de Deus vem a paz e a serenidade. O medo é um demónio que está usando aquela mente para perturbá-la com medo. Outro exemplo, Maria Madalena diz o desejar de todas as nações que a mente dela estava dominada por seres que a levavam ao pecado da prostituição. Por isso Jesus teve que expulsar dela o quê? 7 demónios. Então existem demónios que dominam a mente pelo medo, outros dominam a mente levando a pessoa à prostituição. Quem está dominando a mente dessas pessoas? Quem está reinando aqui? Não é Cristo. São esses demónios. Outro exemplo. Agora não sei onde está, mas os irmãos também podem me ajudar. Acho que está em Mateus. Lembram-se quando Jesus, acho que é Mateus 13. Não. Mas está em Mateus. Lembram-se quando veio aquele pai, Marcos, acho que é Marcos. É Marcos. Vamos lá para Marcos, capítulo 9. Olhem aqui. Outra pessoa que estava com a sua mente dominada, controlada por outras entidades que não eram Jesus. Diz aqui a partir do versículo 17, 9:17. Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem. Então, esta questão de expulsar os maus pensamentos. E não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E depois diz mais à frente, no versículo 21 e 22, perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucede isto? Respondeu ele: desde a infância. E olhem o versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir.
Então, que espírito é que ele tinha? Não era de prostituição, não era de medo, mas era de suicídio. Isso, suicídio. Pensamentos suicidas. Quem está no lugar santíssimo deste santuário? Não é Jesus. Percebem? A mente dessas pessoas, ela está dominada por outras entidades. Há uns que querem levá-lo ao suicídio, há outros que querem levá-lo ao medo, há outros que querem levá-lo à prostituição, há outros que querem levá-lo à inveja, à rebelião, como a Coré. Percebem, irmãos? Então, cada um de nós precisa vigiar, porque ninguém pode vigiar os meus pensamentos. Só eu. Só eu é que sei o que é que eu penso. Só eu é que sei em que é que eu demoro a minha mente. Quem é que está dominando aqui? Quem é que está reinando soberano aqui na minha mente? Precisa de ser Jesus. Porque se forem outros pensamentos, eu preciso expulsá-los. Mas eu só posso fazer isso como Jesus fez. Pela palavra. Pela palavra. Sim, Georgia. Tudo que a gente foi ontem, né? Tudo que foi conversado também sobre isso, comentado sobre isso, não existe neutralidade, né? Eu não sou um ser Não, neutro. Ou eu estou sendo não. direcionada ou impulsionada ou estimulada pelo Espírito Santo ou por Satanás. Sim, É isso? sim. É exatamente isso. E por isso é que quando nós estudamos o livro Estudos sobre a Fé, no capítulo 20, o autor dizia assim, eu até posso ir buscar, só um bocadinho que é para ler, para os irmãos perceberem melhor. Irmãos, isto é de tão grande importância, porque se o reino de Deus está dentro de nós, e se Laodiceia tem Cristo na rua, então não é Cristo que está sentado aqui no lugar santíssimo, pois não? Não. Vejam a importância disto, irmãos. Tem que haver um expulsar desses demónios, seja da inveja, como lemos ainda agora aqui, não é? A inveja, o ciúme e a rebelião. Então, aqui no capítulo 20, na página do livro Estudos sobre a Fé, aqui, na página 142, diz assim: assim, a cruz de Cristo representa não somente a sabedoria de Deus revelada da parte de Deus para nós, mas também o próprio poder de Deus manifestado para nos livrar de todo o pecado e nos conduzir a Deus. Ó pecador, e é aqui que eu quero chamar a atenção, ó pecador, meu irmão e minha irmã, creia nisso. Por favor, receba essa poderosa verdade e renda-se a ela. Declare essa verdade com plena certeza de fé e declare-a para sempre. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O reino de Deus está dentro de nós. Cristo vive em mim, na minha mente. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E agora ele diz: repita isso, pois é verdade, a própria verdade e sabedoria e poder de Deus que salva a alma de todo o pecado. É a única forma de expulsar Satanás deste trono, do lugar santíssimo. É a única forma. É pela palavra. Então, o repetir, percebem? Repetir para nós mesmos. E crer nisso. Porque, irmãos, o que Deus deseja é ser, como é que eu vou dizer? É ter o espaço todo dele. E se eu estou ansiosa, há um espaço que já não é dele. Se eu estou nervosa, há um espaço que já não é dele, porque ele é o princípio da paz.
Percebem, irmãos? Então, todas estas circunstâncias que temos estado a ver ao nosso redor e o kit da sobrevivência que falávamos há pouco, é para quê? É alguém que quer ocupar este espaço, trazendo-nos ansiedade, nervosismo, preocupação, medo, aflição, para não falar nas outras coisas. Percebem, irmãos? Então, é isso que eu acho que nós precisamos entender e ensinar. E esse vigiar é importantíssimo, que não foi o que aconteceu aqui com Coré. O ciúme dera origem à inveja, e a inveja à rebelião. Quem estava dominando aquelas mentes? Quem estava sentando no lugar santíssimo daqueles santuários? Quem era? Eram demónios. Eram demónios, irmãos. E Cristo não estava ali. Haviam discutido a questão do direito de Moisés, a sua tão grande autoridade e honra, até que vieram a considerá-lo ocupante de uma posição muito invejável, que qualquer deles poderia deter tão bem quanto ele. E enganaram-se a si mesmos e uns aos outros, pensando que Moisés e Arão tinham por si mesmos assumido as posições que ocupavam. Por si mesmos, mas não foi por eles mesmos, foi Deus que os colocou. Os descontentes disseram que esses chefes se haviam exaltado sobre a congregação do Senhor, tomando para si o sacerdócio e o governo. Mas sua casa não tinha direito à distinção de superioridade às outras de Israel. Não eram mais santos do que o povo, e ser-lhes-ia bastante estar no mesmo nível dos seus irmãos, que eram igualmente favorecidos com a presença e proteção especial de Deus. A obra imediata dos conspiradores foi com o povo. Aqueles que estão no erro e merecem reprovação, nada há mais agradável do que receber simpatia e louvor. E assim, Coré e seus companheiros obtiveram a atenção e conseguiram o apoio do povo. A asseveração de que as murmurações do povo acarretaram sobre eles a ira de Deus declarou-se ser um engano. Disseram que a congregação não estava em falta, visto que não desejavam nada mais que seus direitos, mas que Moisés era um governador déspota, que ele reprovara o povo como pecadores, sendo eles um povo santo e estando o Senhor entre eles. Olhem o engano a que se chega. Hein? Como é que podia Deus habitar neles com aquele tipo de procedimento? Estão a ver o engano? Eu há muitos anos, pronto, que eu não entendi este versículo. Como é que o reino de Deus está dentro de nós? Então até já cheguei a ouvir alguém dizer, então não precisamos esperar a vinda de Jesus, porque ele já está em nós. Até que eu entendi, Deus é muito bom. Então, Coré passou em revista a história de suas viagens através do deserto, onde haviam sido levados a situações angustiosas e muitos pereceram por causa da sua murmuração e desobediência. Já foi falado aqui no grupo que a murmuração é pecado. É pecado grave, grave. Seus ouvintes julgaram ver claramente que as suas dificuldades poderiam ter sido evitadas se Moisés tivesse adotado o procedimento diverso. Concluíram que todos os seus fracassos eram atribuíveis a ele. E sua exaltação de Canaã, e sua exclusão de Canaã fora em consequência da má administração de Moisés e Arão. Vejam a propaganda eleitoral que estes indivíduos fizeram. Que, se Coré fosse o seu dirigente e os animasse ocupando-se com as suas boas ações em vez de lhes reprovar os pecados, teriam uma jornada muito pacífica e próspera. Em vez de vaguearem de um lado para o outro no deserto, seguiriam diretamente para a terra prometida. Nesta obra inspiradora de desafeição, houve maior união e harmonia entre os elementos discordantes da congregação do que já existira antes.
O êxito de Coré junto ao povo aumentou-lhe a confiança e confirmou em sua crença de que a usurpação da autoridade por Moisés, a não ser reprimida, seria fatal à liberdade de Israel. Pretendia também que Deus lhe patenteara a questão e o autorizara a fazer uma mudança no governo antes que fosse demasiado tarde. Muitos, porém, não estavam prontos a aceitar as acusações de Coré contra Moisés. A lembrança de seus pacientes e abnegados labores surgia diante deles, e a consciência se lhes perturbava. Era, portanto, necessário indicar algum motivo egoísta pelo seu profundo interesse para com Israel. E reiterou-se a antiga acusação de que ele os tirara, a fim de perecerem no deserto, para que pudesse apoderar-se dos seus haveres. Irmãos, nós aqui vemos claramente o grande conflito. Fala, Eliana. Esse trechinho que você leu aí atrás, olha, teria... Se Coré fosse o seu dirigente e os animasse ocupando com suas boas ações, em vez de lhes reprovar os pecados, teria uma jornada muito pacífica e próspera. Em vez de vaguearem de um lado para o outro no deserto, seguiriam diretamente para a terra prometida. Quem que prometeu isso lá no céu? É exatamente a mesma coisa. Exatamente. E outra coisa. Né? Seria um governo perfeito. Exatamente. E outra coisa, nós precisamos realmente ter a mente de Cristo para percebermos como é que Satanás estava arquitetando este plano para impedir que o plano de Deus se concretizasse, que era de fazer o povo, de levar o povo para a terra prometida. Porque isso implicava uma série de coisas. Implicava a vinda do Messias. A vinda do Messias viria de um povo, mas eles ainda não eram uma nação, eram apenas um povo, ex-escravos, não é verdade? Então, primeiro eles tinham que ser libertados, depois tinham que formar uma nação, depois da nação teria que nascer a mãe, não é? Do Messias prometido, e depois então o prometido. E ele estava a cada instante a tentar impedir que isso acontecesse. Irmãos, eu vejo isso na minha vida. A cada instante o inimigo está a tentar impedir a concretização daquilo que Deus começou. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus. Muito obrigada, Senhor, pelo entendimento que o Senhor nos dá. Porque nós já temos a mente de Cristo. O Senhor está apenas a aperfeiçoá-la e a purificá-la. Queremos ver as coisas da mesma forma que Jesus via, Pai. Olhava para as pessoas que eram dominadas por entidades das trevas e sentia amor por elas. Que a mesma coisa aconteça conosco, Senhor. Seja feita a sua vontade em cada uma das pessoas deste grupo. Obrigada por todos estarmos aqui. Obrigada do fundo do nosso coração, porque o Senhor é bom. Que o Senhor continue a dirigir a Eliane e o resto dos membros que estão aqui. O Senhor abençoe cada um de nós com o seu espírito e com poder e com o espírito do samaritano. Nós lhe suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém.